de humildade ao Senhor e, por favor, eu peço que o Senhor nos ajude a sempre nos lembrarmos disso. Nós somos servos do Senhor, nada mais do que isso. Nós estamos na posição de obedecer, de cumprir a missão que o Senhor deu para nós. Nós não estamos aqui para usufruir da vida. Nós não estamos aqui para sermos servidos, mas estamos aqui para servirmos, fazer da nossa vida um ambiente de adoração e serviço ao Senhor. E ajude-nos a crescer em humildade e em serviço. E que jamais tiremos os olhos de Cristo enquanto nós estamos servindo, até que o Senhor retorne. Nós oramos nesse momento com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 4. O título do nosso estudo é Um Rei Louco. Um Rei Louco. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 até o verso 18. Esse é o texto que, se Deus nos ajudar e permitir, que nós vamos percorrer no dia de hoje. O capítulo foi dividido em 3 partes, e uma das partes nós queremos focar no dia de hoje. Na versão trinitariana nós temos um subtítulo aí, uma divisão que diz o edito do rei. Mas nessa primeira parte, que compreende os 18 primeiros versículos, eu quero dar um outro título para esta parte que se refere ao rei louco, referindo-se, obviamente, ao rei Nabucodonosor. Nós vamos fazer a leitura, como sempre nós fazemos, intencionalmente, nós vamos fazer uma revisão de cada versículo. Por que nós revisamos os capítulos anteriores e por que a gente repete? Porque o nosso cérebro, quando nós repetimos, ele captura muito melhor. Você não percebe esse processo, mas na medida que a gente faz um estudo e depois revisa e faz uma outra revisão, o nosso cérebro vai absorvendo aquilo, sem a gente perceber. Então essa é a razão porque nós sempre estamos revisando os estudos que nós fazemos aqui. O texto de Nabucodonosor, aliás, o texto é do capítulo 4, nos diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho e me espantou,
E estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que se fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltsazar, segundo o nome do seu Deus, e no qual há um espírito dos deuses santos, e que eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltsazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. E a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, na verdade um anjo do Senhor, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto e afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco, com as suas raízes, atada com cadeias, com correntes de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, ou melhor dizendo, 7 anos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltsazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Vamos orar, rogando a graça de Deus para entendermos o texto. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela leitura deste texto. Entendemos que este texto, embora tendo sido escrito por homens, ele foi inspirado pelo Senhor. É assim que nós acreditamos. E como nós lemos lá no livro de Daniel, como lemos na carta de Paulo aos Romanos, aquilo que foi escrito com antecedência, de maneira anterior, no tempo do passado, como é este texto, ele foi escrito também para nossa consolação, para que tivéssemos esperança. Nós oramos para que um texto como esse, neste dia, possa produzir ao nosso coração, a nossa vida com o Senhor, esperança. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Então, como nós falamos sobre a revisão de capítulos anteriores, no capítulo 1 do livro de Daniel, nós lemos que no ano 605 a.C., Nabucodonosor conquistou Jerusalém. E tendo conquistado Jerusalém, ele levou
para a Babilônia pessoas instruídas. Ele não levou todos os judeus, os judaítas para a Babilônia, mas levou apenas a classe mais elevada. E entre eles, Daniel e os seus 3 amigos, eles foram, e lá eles foram provados, eles foram levados a receberem algum treinamento para que se tornassem pessoas de confiança do rei Nabucodonosor. E para tanto, eles deveriam ingerir a comida da Babilônia. Mas o texto diz, no capítulo 1, que eles propuseram no coração não ingerirem a comida nem a bebida do rei, mas fizeram a sua própria dieta. Porque a lei de Moisés dizia que o que os judeus podiam comer e o que eles não podiam comer. Somando-se ainda ao fato de que é bem provável que a comida da Babilônia, independente do que fosse a comida, eram comidas também sacrificadas aos ídolos. E Daniel e os seus amigos não comeram, e por fim, o estado de saúde deles tornou-se muito melhor do que aqueles que ingeriam a comida da Babilônia. Deus mostrou então a sua fidelidade àqueles que resolveram serem fiéis a ele. No capítulo 2, nós temos o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, ele ficou atordoado, atormentado. Ele decretou que aquele que os magos que não decifrassem o sonho deveriam ser exterminados lá da província da Babilônia. Daniel soube dessa notícia, ele pediu um tempinho, ele orou ao Deus do céu, Deus deu a Daniel a capacidade não somente de interpretar o sonho, mas de dizer ao rei o que ele tinha sonhado. Isso era uma coisa impossível. Mas Daniel, movido pelo Espírito de Deus, ele vai então ao rei Nabucodonosor e diz a ele o que ele havia sonhado e depois ele dá a interpretação. E o sonho refere-se a uma estátua que Nabucodonosor havia visto no seu sonho, com uma cabeça de ouro. A cabeça de ouro representa o império da Babilônia. Depois ele viu os braços e o peito de prata, referindo-se ao reino Medo-Persa. Depois ele vê essa parte do tronco e as coxas de bronze, referindo-se ao reino grego. Depois ele vê as pernas de prata, referindo-se ao reino romano, ao Império Romano. E depois ele vê um último reino, gentílico, formado pelos pés de barro e bronze, mostrando essa mistura de reinos, referindo-se a um reino mundial vindouro, que talvez hoje seja simbolizado por esses sistemas que nós vemos, de ditadura e de democracia. Então é assim que alguns intérpretes ensinam, creem, e eu, particularmente, assim como muitos fundamentalistas, dispensacionalistas, fico muito à vontade com essa interpretação. Eu não vejo que essa interpretação seja controversa, pelo contrário, para mim, ela se encaixa perfeitamente. No capítulo 3, nós lemos a história da fornalha. Nabucodonosor, envaidecido, ele constrói uma estátua, e todo aquele que não se rendesse àquela estátua deveria ser lançada no lago de... hoje está feia a coisa. No lago de fogo, não. Na fornalha de fogo ardente. E os amigos de Daniel, então, os seus conterrâneos, não se dobraram no momento em que a música é tocada, e eles foram lançados na fornalha, e lá estava a presença do quarto homem, livrando esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, daquela calamidade. No capítulo 4, então, nessa primeira parte, nós lemos sobre um rei louco. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Em poucas palavras, é uma parte introdutória ainda. Esse capítulo 4, então, ele é um dos textos impressionantes na Bíblia, porque é o único lugar na Bíblia em que um rei, ele faz um decreto, e o seu decreto é inserido na Bíblia, como nós lemos aqui, se torna parte da Bíblia, e uma parte que foi colocado no texto sagrado, mas que não foi necessariamente escrito pelo autor, que é Daniel. Né? Eu não posso dizer exatamente, eu não sei se os autores bíblicos, os comentadores bíblicos têm algum ponto pacífico sobre isso,
O texto foi escrito por Daniel, né? Provavelmente não se sabe por um escriba, mas o livro de Daniel é atribuído a Daniel. Mas quando nós lemos aqui, por exemplo, no capítulo 1, veja comigo. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, aqui então nós encontramos o remetente e o destinatário. O destinatário a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, quem é a pessoa que está escrevendo esse texto? É o Nabucodonosor. Então, nós temos um rei gentil redigindo um texto que foi inserido no cânon sagrado, né? No verso 4, ele diz assim: eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa e próspero no meu palácio. Então, até o verso 18, nós vamos ler depois alguns outros textos na semana que vem, nós temos o próprio rei escrevendo. Então, na leitura do capítulo 4, você percebe que ora o rei está escrevendo, ora Daniel está escrevendo e narrando. Veja, por exemplo, o verso 19. Verso 19. Até o verso 18, quem está escrevendo é o Nabucodonosor. Veja, primeiramente, o verso 18. Este sonho eu, rei Nabucodonosor. Então, ele usa na primeira pessoa. Ele está escrevendo. Agora, no verso 19, então Daniel, cujo nome era Beltsazar, esteve atônito. Então aqui Daniel volta a escrever, mas ele escreve na terceira pessoa e não na primeira pessoa. Mas esse é o entendimento que nós temos. O texto é escrito então, ora por Daniel, ora por Nabucodonosor, sob a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo permitiu, ele usou isso, um decreto do rei para incorporar na sua palavra, para que hoje nós estivéssemos aqui lendo, refletindo sobre isso e contemplando a grandeza de Deus em deixar uma palavra para nós. Então, a divisão do capítulo é essa. Os versículos de 1 a 18, ele tem um sonho de uma grande árvore. Nos versículos 19 a 33, Daniel narra a visão. Isso a gente vai ver na quarta-feira que vem. E depois, nos versos 34 a 37, depois que Nabucodonosor volta à sanidade, porque ele tem um momento de loucura, quando ele volta à sanidade, recupera o entendimento, aí ele dá louvores ao Deus eterno, né? Ao Deus Todo-Poderoso. Mas sobre isso nós vamos comentar ainda. O texto também, este texto que nós lemos aqui, todo o capítulo 4 e os primeiros versículos, é importante nós sempre ressaltarmos isso, ele faz parte de um relato histórico literal. Essa não foi uma história inventada. Essa não foi uma história inventada cujo propósito é ensinar uma lição espiritual, como dizem os críticos da Bíblia, como dizem os teólogos liberais. Nós acreditamos que essa história aconteceu de fato. Nabucodonosor teve um sonho mesmo, e Daniel depois interpretou o sonho. Aconteceu por volta do ano 570 a.C., durante o período do cativeiro babilônico. O que ocorre nesse contexto é que Nabucodonosor, apesar de ter tido algumas experiências, como por exemplo ter visto os amigos de Daniel sendo lançados na fornalha de fogo, e ter visto lá o quarto homem, que é uma teofania, a presença do Senhor Jesus no Velho Testamento, ele provavelmente ficou vislumbrado diante do Deus dos Hebreus. Alguns, inclusive, sugerem que pode ser ali o início da conversão dele, ou que ele teria se convertido. Não se pode afirmar, mas o que ocorre é que nós estamos agora, mais uma vez, diante de uma visão em que o rei estava cheio de orgulho por conta das suas conquistas, como nós lemos aqui no capítulo 4, né, no capítulo 4, no verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa, próspero no meu palácio. Então, ele estava vivendo um momento de bonança, de tranquilidade. Ele estava muito tranquilo. Mas agora, o que virá a acontecer com ele, através do sonho que ele teve, um sonho que tirou o seu sono,
e que tirou o seu sossego. Você já teve uma experiência assim? Você está ali às vezes tranquilo, sossegado, de repente tem um sonho. Eu já tive sonhos que me tiraram o sono. E eu pensei, será que isso aí vai acontecer mesmo? Alguém já teve um sonho assim? Eu já tive sonhos que me tiraram o sono, né? Nunca aconteceram, já tiveram sonhos que eu sonhei que aconteceu 20, 30 anos atrás. Nunca cumpriu aquilo. Mas, às vezes, o sonho nos tira o sono. Agora, tem uma outra questão aqui envolvida nesse capítulo, é que o capítulo 4 também ele tem um valor profético e tipológico. Nós vamos comentar sobre isso. Assim como Nabucodonosor, ele foi um rei gentil que orgulhou-se do seu reino, do reino da Babilônia, e depois caiu. Ele mostra também que profeticamente os reinos do mundo se orgulham daquilo que são e daquilo que fazem e depois cairão. Então ele tem também um viés profético, mas sobre isso nós vamos falar também, sobre o domínio dos gentios. Nós vamos comentar sobre isso um pouco mais tarde. Agora, gostaria então de falar especificamente sobre os primeiros versículos, que são, essa é a primeira parte, os versículos de 1 a 18, que nos falam sobre o sonho e o orgulho de Nabucodonosor. O que ocorre aqui é que Nabucodonosor, depois de ter vivido a experiência de ter sonhado, nós não lemos todo o capítulo, mas o que ocorreu com ele é que ele teve um sonho de uma árvore, e Daniel depois dá a interpretação dizendo que ele era a árvore, que ele, não somente o rei da Babilônia, o monarca da Babilônia, o imperador da Babilônia, mas também o seu reino, serviam de sombra para muitas nações, serviam de fruto para muitas nações, representava muita prosperidade para muitas nações. Mas a árvore foi cortada, e a árvore era ele, era o próprio Nabucodonosor, que foi cortado. Mas ele foi cortado e foi deixado um tronco. E o que significa que o seu reino foi tirado dele o reino, no sentido de que ele caiu no mundo da insanidade. Ele tornou-se uma pessoa louca, vamos dizer assim. De tal maneira que ele foi aos animais, conviver com os animais, comer capim com os animais. E depois de 7 anos, então, ele retorna à sanidade. Né? Se nós, por exemplo, falamos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e a falta de temor a Deus é o princípio da insanidade. Então isso, de fato, aconteceu com ele. O seu orgulho, a sua arrogância, fez com que ele, então, se tornasse um rei louco, vivesse no mundo de insanidade, e depois, então, ele voltou à sua sanidade. Agora, ao terminar de relatar o sonho, Nabucodonosor confessa que nenhum dos sábios conseguiu interpretar aquele sonho, a não ser Daniel, e que a partir daquele momento, então, ele passaria a adorar, né, o rei dos reis, o Senhor, que era o Deus de Daniel. Como ele diz, por exemplo, no verso 28. Nós estamos indo para lá, mas essa é a parte que nós não estudaremos ainda. O verso 28 diz: falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiam nele, pois violaram a palavra do rei. Perdão, irmãos, estou lendo o versículo 3. Versículo 34. Versículo 34 do capítulo 4. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Veja, ele estava sem entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, cujo reino é de geração em geração. Então, ele se orgulha, ele se torna insano, ele vive como um rei louco, depois é devolvida a sanidade, e ele agora louva ao Senhor. Agora,
Gostaria de fazer algum comentário no sentido de aplicar essa verdade às nossas vidas. O que nos ensina esse capítulo 4 até aqui? O que nós podemos extrair daqui de lição prática? A partir do orgulho que pairou no coração de Nabucodonosor. Uma lição interessante que Deus quer que nós aprendamos é que nós temos que reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Nabucodonosor, ele se orgulhou do seu reino pensando que ele havia construído toda a Babilônia, todo o reino da Babilônia, como nós vamos comentar sobre isso aqui. O orgulho começa quando o homem atribui a si mesmo aquilo que é a ação da graça na sua vida. Então, quando nós começamos a olhar ao nosso entorno e imaginarmos que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, é fruto do nosso talento, é fruto da nossa expertise, nós então começamos a entrar numa situação embaraçosa diante de Deus. Veja o versículo 30 comigo. Versículo 30. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então aqui estava uma descrição do orgulho do rei. Irmãos, o cristão, nós como cristãos, nós precisamos diariamente cultivar o reconhecimento de que talentos, oportunidades, bens, saúde, paz, vêm do Senhor, de acordo com o que diz a palavra de Deus em Tiago 1,17, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e que não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que nós temos é por causa da graça de Deus. É porque Ele quis dar, por amor, pelos propósitos dEle. Nós temos que ter o cuidado com a atitude de fazer, com a atribuição errada, de atribuirmos algum bem que ocorre conosco à pessoa errada. E às vezes nós atribuímos a nós mesmos. Agora, como é que nós podemos vencer essa adoração própria, esse reconhecimento próprio? Sabe qual é o antídoto contra o orgulho nesse sentido? Os caminhos são duas práticas que nos ajudam a vencer o orgulho, nesse sentido que nós estamos falando. A primeira prática é a gratidão, é agradecermos. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que eu tenho, obrigado por quem eu sou em Cristo. Mas é uma gratidão que não pode ser religiosa, não é uma gratidão que necessariamente deva ocorrer aqui na igreja no momento em que nós estamos louvando a Deus. É uma gratidão linear, é uma gratidão de todos os dias. O tempo todo reconhecermos que Deus é quem nos dá todas as coisas. A outra prática que nos ajuda a vencer o orgulho, ajuda a reconhecer que tudo vem de Deus, é a adoração. E o que é a adoração? Adoração é quando nós nos lembramos que a Ele nós devemos tudo, nós devemos nos render tudo. Então, nós temos que procurar no dia a dia motivos para agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Não somente pelas coisas que nós consideramos boas, mas também pelas coisas que nós não consideramos boas. Como, por exemplo, as dificuldades, as tribulações pelas quais nós passamos. Nós temos que reconhecer que Deus está o tempo todo cuidando de nós. Então, nós podemos, às vezes, dar uma de louco. Sabia o que é dar uma de louco? Mas não como o Nabucodonosor faz. Quando nós estamos, por exemplo, você já dirigiu só... Bom, você já fez isso com certeza, mas por alguma razão você está indo para algum lugar de carro sozinho. Então você pode fechar o vidro do carro, ligar o ar-condicionado, se tem ar-condicionado, e ali dentro do carro começa: Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, porque ninguém está vendo você ali dentro do carro, e se vê também não vai escutar. Glorifique a Deus, vá para um lugar sozinho, em voz baixa, em voz alta, mas atribua tudo a Deus. Então, a atribuição daquilo que nós temos e somos é uma prática interessante para a nossa vida cristã prática.
reconhecermos a Deus em tudo. Então, temos que reconhecer que tudo o que nós temos vem de Deus. Em segundo lugar, a segunda prática, evitar a autossuficiência espiritual. O orgulho também pode se disfarçar de confiança. No mundo corporativo se ensina isso, você tem que confiar em você, você tem que demonstrar autoestima. Num certo sentido, nós confiamos naquilo que Deus pode fazer por nós. Mas a confiança desconectada de Deus é o orgulho, leva à independência de Deus. Quando o cristão pensa que pode vencer as tentações, resolver os seus problemas, ou servir a Deus no seu próprio braço, ele cai no mesmo erro do rei. O Senhor Jesus disse no Novo Testamento, lá na parábola da videira, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, nós não podemos apresentar um canto que o adore, os irmãos não podem tocar de maneira que o adore, sem Ele, nós não podemos fazer nada. E o que significa fazer sem Ele? É fazer na força do braço, tendo motivações pessoais que não sejam a glória dele. A vida cristã diária, então, exige uma dependência constante no Espírito, constante do Espírito Santo. E nesse sentido, a oração constante nos ajuda muito. Senhor, eu quero fazer para a tua glória, eu quero fazer para a tua glória. Em terceiro lugar, nós podemos lembrar que o orgulho antecede a queda, como nos diz Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho é uma condição que fecha os ouvidos à correção, endurece o coração e leva o homem a decisões desastrosas. Você já prestou atenção nisso? O orgulho, ele entorpece os nossos ouvidos, ele nos deixa surdos. Ele endurece o coração. Quando nós estamos cheios de orgulho, nós não ouvimos ninguém, não interessa a opinião de ninguém, não interessa conselho de ninguém. Então, esse é um momento perigoso da nossa vida. E nós temos que ter o discernimento que vem de Deus para pensar, peraí, eu posso estar errado, né? Eu preciso corrigir aqui o passo. O orgulho, como muitas vezes nós pensamos, de maneira contrária, ele não se limita a reis, pessoas poderosas, figuras de destaque, pessoas famosas. Nós estamos sempre olhando pelas mídias sociais, ou não, e olhando para jogadores de futebol, pessoas famosas, políticos, estadistas. Essas pessoas têm uma facilidade muito grande de sentirem orgulho, porque uma boa parte delas saíram do nada e hoje são pessoas bilionárias, né? Há muitas pessoas assim, então não é muito difícil de se orgulharem, mas nós nos esquecemos que uma pessoa paupérrima, ela pode sentir mais orgulho ainda do que uma pessoa rica. Então o orgulho, nesse sentido, ele não é algo que está presente no status social, mas é uma condição humana do coração, é uma atitude humana. Ele surge quando alguém confia em si mesmo, busca a sua própria glória, ou se considera independente de Deus. Isso pode se manifestar de várias maneiras. Por exemplo, um trabalhador comum e honesto, ele pode se orgulhar ao achar que o seu esforço é tudo que garante o seu sustento. Ele pode pensar assim, eu sou trabalhador, eu sou honesto, então tudo que eu consegui é por conta da minha honestidade, é por conta do meu trabalho. Isso é verdade? É verdade em certo sentido, né? Porque a pessoa honesta, trabalhadora, a pessoa comum, a observância desses princípios traz algum resultado, mas ele não pode se esquecer da adoração, da gratidão. Ele foi trabalhador, ele foi honesto, mas Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu para trabalhar. Se ele se esquecer da gratidão e da adoração, ele pode ter problemas. Agora, irmãos, num certo sentido, todos nós somos trabalhadores comuns, de formas diferentes, em meios diferentes, mas nós não podemos nos esquecer da gratidão. Senhor, obrigado por tudo.
Eu adoro ao Senhor por isso. Nós, como pais, nós temos os nossos filhos para criar. Nós temos o perigo de pensarmos que somos pais e mães habilidosos, talentosos, inteligentes. Nós também podemos cair no orgulho de pensar que nós podemos moldar o caráter dos nossos filhos sem a dependência da graça de Deus. Nós sermos pais habilidosos, talentosos, piedosos, inteligentes, são características muito importantes. Mas quem vai moldar o caráter dos nossos filhos é a presença de Deus na vida deles. Embora nós estamos ali participando. E quando nós recebemos algum elogio, olha, o seu filho é um filho bom, a sua filha é uma filha bem criada, glória a Deus. Se não fosse o Senhor, não seria. Não é o meu talento, não é a minha capacidade, não são os meus princípios, embora às vezes os meus princípios são os princípios de Deus. Mas não é tudo. Se o Senhor não colocar a mão dele ali, a coisa não vai para frente. Então é a questão da atribuição. Senhor, eu atribuo ao Senhor. O cristão também na igreja, ele pode incorrer no orgulho. O orgulho religioso talvez seja o orgulho mais perigoso, mais sutil. Por quê? Porque eu posso me orgulhar das coisas que eu faço na igreja. Eu como pastor, por exemplo, eu não sou um pastor no sentido acadêmico muito preparado, né? Existem colegas meus que estão agora fazendo doutorado, PhD e tudo mais. Eu não sou uma pessoa academicamente preparada. Mas se fosse, eu poderia me orgulhar do conhecimento. Puxa vida, olha, eu consegui pós-graduação, consegui um mestrado, consegui um doutorado. Então agora eu conheço mais do que os irmãos da igreja. A minha tendência de olhar para mim e me orgulhar do conhecimento é uma tendência grande, se eu não tomar cuidado. Na verdade, não precisa nem de muito conhecimento para sentir o orgulho. Às vezes, um pouquinho de conhecimento, é como diz o pastor Fridolin, um pouquinho de conhecimento gera orgulho. Muito conhecimento gera humildade, né? Agora, há um perigo de nós desenvolvermos esse orgulho religioso. Pelo que nós sabemos, há também um perigo religioso desenvolvermos orgulho por aquilo que nós fazemos para Deus. Servir a Deus é uma bênção. E os irmãos que estão aqui, né, são servos de Deus. Amém? Eu me alegro com isso. Mas todos nós podemos cair no orgulho daquilo que nós estamos fazendo. E se isso acontecer, nós estamos com problema. Agora, se há um orgulho no saber, há também um orgulho hoje na ignorância. Por exemplo, se você for lá no Google e digitar algumas palavras lá e fizer uma pesquisa, vai ficar talvez surpreso. As escolas, de maneira geral, hoje, ou nas escolas, eu tenho falado inclusive isso com a Duda. Os alunos têm orgulho pelo que não sabem, têm orgulho de não saber certas coisas. É um orgulho acadêmico. Não pelo saber, mas pela ignorância. E de alguma forma isso está sendo enfiado na nossa cultura. Ter orgulho daquilo que não sabe e que deveria saber. Mas há também um orgulho religioso pelo não saber das Escrituras. Eu não sei as Escrituras. Porque se eu souber, eu vou me complicar. O conhecimento confunde às vezes. Essa é um orgulho que esconde uma preguiça espiritual. E às vezes uma vaidade disfarçada de humildade. Então veja que nós estamos ali, todos, com os pés na beira do abismo. Cada um de nós. Nós podemos tropeçar, escorregar e cair no pecado do orgulho. E esse pecado pode trazer consequências à nossa vida. E às vezes nós estamos colhendo consequências e não sabemos. Porque nós imaginamos que vivemos uma vida de humildade, enquanto na verdade a humildade está longe de nós, né? Então, irmãos, é uma questão de avaliarmos o coração todos os dias. Senhor, sonda o meu coração, né? Livra o seu servo, como diz o salmista, da soberba. Nós temos que nos livrar da soberba. Nós ficamos focados, muitas vezes, em pecados
como adultério, fornicação. E essas atitudes, essas condições são pecaminosas. Mas nos esquecemos do pecado do orgulho, que pode muitas vezes comprometer a nossa vida. O orgulho, em essência, é autossuficiência disfarçada. E isso pode arruinar a nossa vida, às vezes, por inteiro. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuidado, né? Olhe, não caia. Né? Em quarto lugar, eu estou terminando, Nabucodonosor vivia para a sua glória. E aqui nós aprendemos que nós precisamos viver para a glória de Deus. Quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, todo o trabalho que nós prestamos a Deus, se nós recebemos elogio, glória a Deus. Se Deus não me ajudasse, eu não teria feito. Às vezes a gente nem precisa falar para a pessoa, porque às vezes pode criar um embaraço, um constrangimento social, mas fale dentro de você: glória a Deus. Se o Senhor não tivesse me ajudado, né? Ou pode falar, né? Dependendo do ambiente, graças a Deus, glória a Deus. O trabalho está indo bem, graças a Deus. O trabalho está indo mal, graças a Deus, ele tem um propósito naquilo. Em tudo ele tem um propósito. Submeter o coração a Deus antes que precise se humilhar. O texto de Nabucodonosor, ele foi humilhado para depois escrever um texto. Nós podemos nos humilhar antes que venha alguma repreensão da parte de Deus. E por último, no sentido de aplicação, eu diria que nesse sentido nós podemos aprender com experiências dos outros. Por exemplo, nós podemos aprender com a experiência de Nabucodonosor. E o que é que nós aprendemos com a experiência que ele teve? Quando ele se encheu de orgulho, ele ficou louco. Então, qual é o ensinamento? Se nós permitirmos que o nosso coração se encha de orgulho, nós vamos perder a sanidade. Nós vamos andar por aí. Eu vou usar um termo que está no texto. A gente vai comer capim. Nós vamos comer capim, achando que estamos comendo picanha, mas estamos comendo capim. Então, Nabucodonosor, nesse sentido, nos ensina: olha, se ele pudesse estar aqui para falar para nós, não faça isso não. Comer capim por 7 anos foi uma coisa terrível. Né? E às vezes nós comemos capim na vida, não literalmente, mas porque não aprendemos essa lição tão interessante da nossa vida. O orgulho é a raiz de quase todos os nossos pecados. Quase todos os pecados, para não dizer todos, estão ligados com o orgulho. Estão ligados no eu, quando eu estou no trono da minha vida. Eu quero terminar lendo um texto que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, no verso 36, que nos ensina uma lição muito interessante. Romanos 11, 36. O texto diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Olha que versículo tão pequenininho. Mas o que é que ele significa para nós? O que é que ele significa para você? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então vamos pensar assim: por que dele? Quer dizer, todas as coisas, algumas são originadas nele, provocadas por ele, outras são permitidas por ele. E por ele, por intermédio dele, ou seja, ele está presente ali. E para ele, o propósito é ele. São todas as coisas. O que são todas as coisas? As coisas ruins e as coisas boas. As coisas boas e as coisas ruins. Né? Então, quando nós entendemos esse versículo, as circunstâncias boas ou difíceis ganham um outro sentido na nossa vida. Porque sabemos que Ele está no controle das nossas vidas. E que tudo que acontece conosco faz parte de um contexto maior. Pensa sobre isso.
tudo que acontece comigo, no sentido de, considerando que eu sou um crente, faz parte de um contexto maior. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Viver por ele e para ele significa reconhecer que o trabalho, a família, os dons, incluindo as lutas, as tribulações diárias, têm um propósito divino. E o propósito é revelar a glória de Deus. Então, por exemplo, nós entendemos que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu estava falando com o Giovanni. O Giovanni e a Mariana estavam comentando sobre a tia dela, que está com câncer. E o Giovanni e a Mariana irão para lá. Porque pode ser que será a última vez que vão encontrar ela. Ela tem 40 anos, né? Tão nova. E eles têm uma relação boa, né? Inclusive nós, eu e a Adri, já estivemos na casa deles. Agora, diante de uma situação assim, se ocorresse conosco ou comigo, nós pensaríamos do mesmo jeito, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Né? Nós teríamos condições de enxergar uma situação dessa num contexto maior, no sentido de que Deus pode ser glorificado naquilo? Sim. Sim, com absoluta certeza. Dessa maneira, cada atitude nossa, por simples que seja, deve ser feita com fé, gratidão, transformando tudo isso em adoração. Então, por exemplo, diante de um diagnóstico ruim, de uma dificuldade, Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu te louvo pelo que o Senhor está fazendo. Pode ser que nesta vida eu entenda, pode ser que eu não entenda, pode ser que nem na eternidade eu entenda, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que significa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, eu acredito que essa talvez tenha sido uma das lições que o Senhor quis ensinar para Nabucodonosor, né? Para que ele chegasse lá no final, no verso 37, e dissesse: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Então, depois de tudo, ele reconheceu. Então, irmãos, eu termino dizendo que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos sondar o nosso coração. Senhor, né, tem um orgulho aí dentro, né? Me ajude a enxergar, porque se ele estiver aí, ele vai acabar com a minha vida. Eu vou me comparar aos animais quando eu ajo de uma maneira insana. Então, que esse rei louco possa nos ensinar uma lição hoje à noite. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Alguma observação? Vamos orar, então. Nós temos um lanche aí. Agradeço a irmã que trouxe o lanche para nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor e queremos, nesse momento, rogar que o Senhor sonde o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós somos todos cientes de que o orgulho, seja ele qual for, profissional, religioso, pessoal, ele pode arruinar a nossa vida. Mas antes que arruine, nos ajude a desenvolvermos uma vida de adoração ao Senhor. Uma adoração sincera, uma adoração constante, uma adoração permanente. Nunca nos faça esquecer da gratidão. Procurarmos o tempo todo um motivo para agradecer ao Senhor, mesmo que não seja um motivo que aos nossos olhos seja bom, mas que, apesar de coisas ruins que ocorrem conosco,
que nós possamos encontrar ali uma forma de agradecermos ao Senhor. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até sábado, para aqueles que estiverem aqui.